Você pode postar todos os dias, ter um feed bonito, usar as melhores fotos e mesmo assim não estar vendendo nada pelo Instagram. E provavelmente não é a frequência de posts o problema. É o que o seu designer está comunicando, ou melhor, deixando de comunicar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou a Yasmin e trabalho como designer e estrategista de conteúdo há mais de 6 anos. Já atendi dezenas de pequenos negócios, desde lojas, clínicas médicas até profissionais liberais. E o que eu vejo acontecer o tempo todo é isso: muito esforço no Instagram e pouco resultado em vendas. E quando eu entro no Instagram dessas pessoas, a resposta quase sempre está ali. Não é falta de dedicação, é falta de uma estratégia visual. Mas antes de eu te mostrar os erros mais comuns que as pessoas mais cometem, eu preciso te explicar uma coisa que muita gente confunde, e essa confusão é a raiz de quase tudo. A diferença entre um design bonito e um designer estratégico. Claro que o designer bonito irá chamar a atenção, né? Nós somos atraídos pelo belo, nós gostamos realmente de olhar coisas bonitas. Mas será o designer estratégico que irá convencer a pessoa a confiar na sua empresa e a comprar de você, ou seja, a gerar vendas, que é o que nós buscamos quando estamos falando de Instagram. E os dois não são a mesma coisa. Pensa comigo. Por exemplo, uma loja de roupas. Se você tá ali no Instagram, né? Tô passando ali pelo Instagram, vi uma roupa que eu gostei. Entro naquela loja. Aquela loja não tem preço da roupa que eu gostei, não fala se tem o tamanho que eu quero, não me mostra outras opções que talvez eu vá gostar de outras roupas que eles oferecem, né? Eu não sei da onde que eles são daqui do Brasil, são de fora, é daqui da minha cidade ou não, né? Então eles não têm as informações que as pessoas precisam, né? As principais informações. Na bio, será que tem um link ali na bio? Se não tiver, ele não está realmente usando todo o Instagram ao seu favor, né? O feed dele pode estar um feed com fotos bonitas, mas não tem as informações necessárias para finalizar a compra. Então não adianta ter um design bonito, um feed bonito, se eu não consigo realizar o meu objetivo final, que é a venda, é fazer com que a pessoa entre em contato para comprar de mim. Um outro exemplo é uma clínica médica. Vamos supor que você entrou no Instagram dessa clínica médica, você está interessado em alguma especialidade que tem lá. Porém, quando você está vendo, né, aquele feed, as cores são muito fortes, muito chamativas, né? Usam vermelho, amarelo, laranja. E inconscientemente você não está associando aquele perfil a um perfil da área da saúde. Porque quando a gente fala da área da saúde, né, a gente quer passar credibilidade, confiança, autoridade. E inconscientemente as cores trabalham nisso, né? Pode ser ao seu favor ou contra. Então, se eu estou falando da área médica, seria interessante realmente eu utilizar na minha paleta de cores, tanto na logo da minha clínica, por exemplo, ou no meu perfil do Instagram, cores mais sérias, né, que vão trazer essa credibilidade, que vão ajudar a passar essa mensagem inconscientemente. E isso tudo acontece porque a gente esquece de uma coisa fundamental. O cliente, ele decide em segundos se ele confia ou não no seu negócio. Então, se você quer atingir o objetivo final de mais vendas, e a confiança no seu negócio é um dos principais pontos, isso que nós estamos comentando aqui é muito importante, né? Você não pode esquecer. O designer entra aqui como um dos principais argumentos, né? Porque é o primeiro ponto de contato que o cliente vai ter com o seu negócio, né? Vai ser um post no Instagram, vai ser um outdoor numa rua, vai ser um site. Então, inconscientemente, o belo atrai, mas o belo usado de forma estratégica. Para isso, para a gente poder usar o design estrategicamente, a gente precisa ter uma base. E o nome dessa base é a identidade visual. A identidade visual não é só uma logo bonita. Ela é um conjunto de elementos que, trabalhando juntos, eles fazem o seu negócio ser reconhecido e lembrado. E quando a gente fala de Instagram, identidade visual para o Instagram, nós estamos falando de 3 elementos principais aqui: paleta de cor, tipografia e a consistência. As cores, elas comunicam algo antes mesmo de qualquer palavra. Vamos supor que você está passando na frente de uma fachada de uma empresa e nessa fachada tem tons de azul. Inconscientemente, né, você vai sentir ali um pouco de seriedade, de confiança, credibilidade. Se você vê algo em tons de verde, né, uma logo em tons de verde, você vai realmente associar com a natureza, algo mais relaxante, suave, tranquilo. E o rosa, então? O rosa passa feminilidade, delicadeza, né? Então, é importante você parar um pouquinho e pensar nisso. Qual será a mensagem que as suas cores estão passando agora? Você já pensou nisso?
Em seguida, nós temos a tipografia. A tipografia nada mais é do que as fontes, né? Fontes que são utilizadas na hora da escrita. E as fontes, elas passam personalidade. Qual que é a personalidade da sua empresa, da sua marca? Uma fonte com serifa, né, ela vai passar ali a sensação de tradição, de sofisticação, como é, por exemplo, a fonte da Vogue, da Tiffany Co, da Zara. Se a gente estiver falando de uma fonte sem serifa, que são as fontes mais arredondadas, a gente está passando ali acessibilidade, delicadeza, conexão, como por exemplo, Netflix, Spotify. Então, também temos que ter muito cuidado no tipo de fonte que você está utilizando na hora de divulgar o seu negócio, né? Se realmente você quer passar aquela mensagem para as pessoas, né? Se você está conseguindo atingir o seu objetivo e se você está utilizando o tipo de fonte certa. E o terceiro é a consistência. O que seria a consistência? É saber que você realmente está aplicando tanto a paleta de cores quanto a fonte nos materiais, né, de contato que as pessoas vão ter com o seu negócio, com a sua marca. Você precisa realmente utilizar várias e várias vezes, repetir, até isso ficar marcado na mente das pessoas inconscientemente. Além disso, você utilizar todos esses elementos repetidamente, tanto no feed, nos stories, nesses materiais, né, nesses pontos de contatos que as pessoas vão ter de você, você vai passar mais profissionalismo, né, mais seriedade, mais confiança. As pessoas vão entender, elas vão conhecer que realmente é você. Quando você usa uma fonte, usa um estilo de arte, né, um estilo ali de post, uma forma de falar que é só sua, as pessoas vão associar isso a você, a sua marca. E não importa em que lugar que você vai estar postando aquilo ou publicando aquilo, elas vão estar fazendo essa associação, porque é algo inconsciente. Parece simples quando eu falo isso com vocês, mas quando esses elementos eles não estão alinhados e eles não são utilizados para o objetivo que a pessoa tem ali no Instagram, o efeito é o oposto. E é aí que entram os erros mais comuns que eu vejo todo santo dia. Os erros mais comuns são falta de consistência total no perfil. Eu acabei de falar sobre isso com vocês, mas é um dos pontos muito importantes. Se você entra naquele feed que você não vê que realmente os pontos que eu acabei de falar da identidade visual está alinhada, parece que cada post foi feito por uma pessoa diferente, não tem conexão, você não sabe se realmente, né, é daquela loja ou não faz sentido para você se um post é de uma forma, com uma cor, com um tipo de roupa, com um tipo de letra, e o outro é completamente oposto, né? Confunde a sua mente. Você vê ali um feed bagunçado e não entende realmente o que está acontecendo, o que é aquele perfil. E dessa forma, quando não há essa previsibilidade ali, não há confiança. Sem confiança, sem vendas. Erro número 2 é o designer bonito sem estratégia. O cliente olha aquele feed lindo, bonitinho, com as fotos bacanas, mas não sabe ali o que você está vendendo, não entende, não vê preço, não sabe o que está acontecendo ali. Não vai adiantar nada. Ou seja, o design bonito, sem clareza, não converte. O designer, ele precisa guiar o olhar da pessoa até a ação que você deseja que ela faça. Se você quer que ela compre, o seu designer, ele tem que conseguir informar isso para a pessoa. E no Instagram, quando a gente fala isso, é tanto no post, na legenda, no link da bio. Então a gente precisa estar atento a esses pontos. E falando de feed, mesmo você acertando na consistência, mesmo você acertando no design estratégico, tem um ponto que você não pode esquecer de jeito nenhum, que é de olhar o seu perfil como vitrine. E mesmo quem acerta na consistência, acerta no post com o design bonito, pode estar errando nesse próximo erro, que é o erro número 3, que é ignorar o perfil como vitrine. É você realmente negligenciar o perfil em si. Se a gente está falando que o design bonito ele tem que ter estratégia, né, para a pessoa poder saber que ação ela tem que tomar, passar as informações, a gente tem que trazer isso do post para o perfil inteiro, né? É a foto do perfil, é as informações na bio. Você está conseguindo passar nas informações na bio as informações necessárias que irá atrair o cliente nesse primeiro contato que ele tem com o seu perfil? Tem um link da bio para ele poder entrar em contato? E os destaques? Os destaques estão informando as informações, as principais informações que ele pode ter sobre o seu produto ou serviço, para você já sanar essa dúvida e ele não precisar ter que sair do seu perfil para poder descobrir isso, porque a gente não quer que ele se distraia, a gente quer que ele realmente veja tudo no Instagram e ele saia do Instagram para ir para o seu WhatsApp, ou fazer o agendamento, ou fazer a compra, né, do seu produto ou serviço.
Se o cliente entrar no seu perfil, não tiver essas informações, não tiver uma identidade visual clara, ele vai entrar e vai sair. Porque ele não vai entender o que é aquilo. Para que ele vai ficar ali se ele não está entendendo o que é aquilo? Olhando para esses 3 erros, você deve estar pensando: beleza, Yasmin, eu entendi tudo o que você falou até aqui, mas isso parece caro ou difícil de resolver. E eu entendo essa sensação. Mas designer estratégico não é privilégio de grandes empresas não, tá? O designer estratégico é o que vai fazer o seu pequeno negócio parecer mais profissional, gerar confiança e a vender mais. E você não precisa de uma agência para poder fazer tudo isso. Você precisa apenas aprender os princípios básicos e aplicar isso com constância no seu perfil. Se você não está aplicando isso nos seus negócios ainda, saiba que o seu Instagram pode estar te custando clientes agora mesmo. A boa notícia é que tem solução. Nos próximos vídeos eu vou estar falando um pouquinho mais sobre esse assunto, de maneira bem prática. Eu vou estar te mostrando como você pode aplicar os princípios no seu perfil, mesmo sem ser designer. Então, se você tem interesse nesse assunto, se inscreva aqui no perfil, tá? E me conta aqui nos comentários qual desses 3 erros você mais se identificou e me conta de verdade, porque eu quero saber, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!